Bom dia, hoje é 2/6/2022, quinta-feira, mais um dia para a gente estudar o nosso contrato futuro de milho depois de uma forte queda de ontem, né? A gente fez abriu algumas oportunidades para a gente que ficou bem nítidas, porque o mercado ontem foi bem alinhado com a Bolsa de Chicago. Então, isso facilitou, né, aproveitar um pouco da queda para quem conseguiu entrar ontem. E hoje a gente está fazendo uma situação que pode estar dando uma pequena correção, mas ainda está um pouco incerto, né? Eu vou explicar um pouquinho qual foi a minha estratégia e quais são as nossas perspectivas de hoje, né? Bom, ontem então a gente fez aqui finalmente a queda que a gente estava esperando, né? Desde o dia 10, que a gente achava que ia romper esse 93 e ia despencar. Então, no dia anterior, né, no dia 31, não fez uma queda tão forte, e ontem realmente fez a queda que eu estava imaginando, né? Estava imaginando que isso aconteceria no dia anterior. Quem conseguiu pegar a queda desde o 94,5, 95, que era o ponto ideal de entrada dessa descida, pegou um movimento muito bom, né? Pegou praticamente 5 pontos. Então, né, já fez um belo trade aqui. Eu não consegui pegar esse movimento aqui desde cima, e foi um movimento que eu deixei de pegar por não fazer ação depois de ter feito a leitura, né? Ou seja, não clicar na hora certa e esperar um movimento mais seguro, mesmo sabendo, tendo um viés muito forte de queda, acabei não pegando esse movimento aqui, né? Então isso me deixou um pouco incomodado pelo movimento que eu tinha identificado, e eu acabei arriscando ontem no final do dia um movimento semelhante em relação ao que eu tinha observado lá no dia 30, né? Vou explicar daqui a pouquinho o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos ver antes o que foi o nosso dia de ontem, né? Bom, ontem a gente observou um dia de praticamente uma queda sem muito calor, né? Para quem aproveitou aqui algumas oportunidades. E a gente observou uma relação muito interessante com o que estava acontecendo, lá fora, né? No dia de ontem, então o mercado ele abriu já nos 91 e pouquinho, né? 91,30 mais ou menos, chegou até 91, até 91,5, e ficou enrolando aqui na região do 91, né? Então isso foi interessante porque porque a gente observou lá fora, né? Ele deu um tempo para gente, um delay que aconteceu, que a gente pôde aproveitar esse movimento, né? Olha só o que aconteceu. Lá na Bolsa de Chicago, então, no dia 31, teve uma forte queda lá, caiu 2, 3%, e a gente não caiu nenhum. Agora, ontem, a partir aqui, vou até colocar um time frame menor, tomara que não trave, né? Olha só. A partir das... mais ou menos, já está muito pequeno isso aqui. Deixa eu ver se aumenta aqui. Olha só, a partir das mais ou menos 10h30, né, indicou um movimento forte de queda, né? 11 horas realmente caiu de vez. Então, esse movimento que novamente deu lá uma queda de 2, 3% de queda, acompanhado com o trigo, e até a soja caiu nesse momento, né? Deixa eu ver se foi no mesmo momento. Até a soja caiu nesse momento. Então, ou seja, todas as commodities que a gente acompanha aqui estavam despencando lá fora, e o milho aqui para a gente, né, tanto no N quanto no U, estavam começando a cair. Então, olha só, das 9 e pouquinho, né, das 9 horas, até mais ou menos umas 10 horas, 10h30,
a gente teve uma oportunidade de entrar aqui, que ele ficou sambando na região do 91. Então dava para ter feito uma bela entrada aqui na região do 91, né, ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e ter aproveitado um trade aqui de pelo menos um pontinho, né, um ponto, pode ser até 1,5 ponto, porque ele chegou bem num ponto de resistência aqui. Deixa eu até ampliar aqui. Ele chegou bem num ponto de resistência antiga nossa, que é esse aqui do 97,75, que é um ponto que nós tínhamos marcado desde abril, né? É um ponto que ficou interessante aqui, que a gente estava tomando como referência desde do meio de abril. Então, esse ponto a gente vinha já monitorando, já era um ponto que a gente esperava de ia ter uma parada. Então, dava para ter saído aqui tranquilamente, né? Na região do 89, 75, feito um pontinho e meio aqui, para pegar o final da festa, como a gente havia falado pela manhã de ontem. O que aconteceu quando chegou aqui? Quando chegou nesse movimento final, né, nesse limite inferior aqui, esse suporte ele ofereceu realmente um ponto de apoio para quem queria sair da operação, e o fluxo começou a mudar. A gente começou a ter uma inversão de fluxo aqui. Então, os compradores começaram a aparecer. Isso aqui já era o quê? Já era, depois da meio-dia, 1 hora. E lá fora também começou a parar de cair, né? Quando caiu lá fora. Olha só. A partir da meio-dia e meia, 1 hora, né? Depois da meio-dia parou de cair. Então, nós aproveitamos a gente fez um estudo aqui querendo, né, pegar a faca caindo, né? E foi uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, como a gente já havia dito ontem pela manhã, com muito cuidado para quem vai comprar, mas a gente fez uma análise de contexto aqui interessante. Primeira coisa, parou de cair lá fora e parou de cair aqui. Outra coisa, um ponto de suporte bem interessante. Fluxo começou a virar comprador. E agora sim, o motivo que me fez entrar numa compra agora. Na região do 90, eu reparei uma intensidade muito grande de trades diretos, né? A gente começou logo uma pancada de, sei lá, 1.500 contratos, depois mais 300 contratos, e toda vez que o preço começava a cair, entrava um fluxo direto, né? Um trade direto na região do 90. E começou a haver uma defesa nessa região do 90. O que eu lembrei? Isso já aconteceu anteriormente, né? Mas principalmente aqui em cima, lá no dia 27, que foi na sexta passada, e isso teve consequência na segunda-feira. Isso aconteceu exatamente na sexta-feira passada, só que com viés inverso, né? O mercado tentando subir, entrando trades diretos no 94,55. Esse ponto me chamou muita atenção, porque apesar de a gente ter um trade direto, não saber exatamente o que é compra e venda, a gente percebeu que quem estava querendo fazer um trade direto nessa região onde estava com uma forte alta era alguém que estava querendo fazer uma posição para possivelmente aproveitar uma baixa, né? Senão, se ele quisesse entrar antes, numa compra, ele estaria aqui nos 92, por exemplo. Então, essa análise aqui, que é muito subjetiva, nunca vi ninguém falando sobre isso, nem sei se faz sentido, mas para mim é uma coisa interessante. Então, como eu tirei da minha cabeça isso aqui, eu não sei se eu posso estar falando maior besteira ou se eu tô certo no trade. Eu fiz o seguinte, eu me atentei muito a esses trades diretos, que eu, no meu ponto de vista, no contexto, eles estavam fazendo uma posição de compra, defendendo essa região do 90. Eu quis entrar um pouco tardio para realmente ter certeza. Então, eu esperei ter um fluxo vendedor, uma defesa para começar a fazer minhas entradas. Então, eu acabei fazendo uma entrada um pouquinho postergada aqui. Então, o meu preço médio ficou mais ou menos 90,15, sei lá, por aí.
E aí o dia terminou e eu estava com uma mão um pouquinho mais pesada do que eu costumo estar, comprado numa mínima, num fluxo totalmente baixista, não, uma tendência totalmente baixista, com sério risco de tomar um gap na cara aqui de uma baixa e tomar um loss, que o preço podia vir tranquilamente aqui no 88, 87, tomar um loss que já vale pelo mês inteiro, né? Mas eu estava confiante na minha teoria de que essa defesa do 98 realmente ia prevalecer, né? Resultado, agora a gente está aqui, né, uma posição boa, né? A gente está numa posição interessante aqui, já está confortável, estou querendo já fazer uma parcial. Vou esperar mais um pouquinho para ver o que acontece, se eu realizo uma parcial agora ou se eu vou deixar levar mais um pouquinho. Já vou subir um stop aqui, deixar aqui nesse ponto de resistência. Apesar que eu estou confortável agora com esse stop agora no 89,49, né? Eu estou com um ponto interessante aqui. E então isso aqui já me deu agora um conforto. E por quê? Porque eu fiquei com muita dor de corno de não ter pego essa venda lá no começo. Que eu tinha telegrafado essa venda aqui nos 95, 94,5 e não peguei essa venda por medo, na verdade, né? Porque eu podia ter feito uma entrada a mercado meio de qualquer jeito aqui e depois controlado. Eu esperei um pullback nessa região para depois querer entrar. E não veio esse pullback. Fiquei esperando e perdi 90% do movimento de baixa. Agora eu realmente fiz uma entrada bem arriscada, passei um pouquinho de calor nessa entrada de pregão, até que eu atrasei porque falei, vai que dá muito errado e não vou ter nem cabeça para gravar vídeo hoje, né? Mas talvez, né, olhando agora, eu poderia ter esperado o dia de hoje para fazer a entrada. Mas provavelmente também, se eu tivesse vacilando, o mercado ia subir de vez e eu ia ficar de fora dessa compra, né? Então é um pouco difícil agora avaliar o si, mas eu continuo com essa teoria aqui que eu vou começar a acompanhar esse fluxo mais de perto, né, de trades diretos e tentar interpretar o trade direto como uma defesa de uma posição ou uma montagem de uma posição, né? Mas para isso a gente precisa ter um contexto, porque o trade direto em si ele não informa praticamente nada para a gente, a não ser a quantidade, né? Então eu consegui identificar essa defesa aqui no 90 pelos trades diretos e foi muito além do que era no volumetric price em relação ao volume em outros pontos. Então isso me deu uma segurança de fazer essa entrada, apesar de ser uma entrada contra o movimento, uma entrada super arriscada, e eu poderia realmente ter levado um loss muito grande pela abertura do pregão de hoje, que tranquilamente podia ter feito uma abertura aqui abaixo do 88, por aí, eu teria levado um loss gigantesco, né? Mas felizmente está dando certo. Hoje, em termos de notícia, não verifiquei nenhuma novidade em relação ao que já vinha dos dias anteriores, que é o plantio do milho está ok, lá nos Estados Unidos, safrinha chegando aqui, ou seja, são drives baixistas e fortes, né? Drives fortes baixistas. E também em complemento com um possível acordo da União Europeia com Rússia e Ucrânia para fazer um corredor de passagem de grãos, etc. E também é um drive baixista, né? A questão esse movimento de baixa já se esgotou, né? Então, eu vou continuar monitorando aqui o que vai acontecer lá na Bolsa de Chicago, que eu acho que eles têm uma antecipação do movimento. Então, se eu perceber que o movimento lá voltou a cair de novo, eu vou sair fora, né? Um detalhe importante também. O milho lá em Chicago chegou num ponto de suporte aqui que a gente já tinha monitorado há muito tempo, né? Que é o 700 e mais ou menos na região do 725, né? $7,25 bushel, que é um ponto que a gente vinha olhando há muito tempo para esse ponto de suporte que a gente tinha marcado aqui, e ele realmente segurou o preço, né? E agora tá subindo de novo. Então,
eu vou dar, eu vou monitorar aqui se o fluxo vai continuar comprador ao longo do dia, né? Se o fluxo também virar vendedor, eu talvez saia da operação ou já realize minha parcial. E principalmente monitorar o que vai acontecer lá na Bolsa de Chicago, que agora a gente tá muito vinculado a eles, né? Percebeu que ontem o fato do dólar ter subido não fez nem cócega, né? O dólar realmente não foi um fator que, que influenciou no preço ontem, né? Então, eu acho que realmente nesses dias agora a gente está muito preso à Bolsa de Chicago e monitorar o fluxo aqui, né? Ver se o fluxo ele permanece comprador para a gente continuar nessa compra aqui, né? Mas eu não vou ficar apaixonado por essa posição, não. A hora que eu perceber virada de fluxo e movimento lá fora, eu também saio dessa posição. Bom, por hoje é isso e até mais.